Olá, hoje é sábado, 13 de abril. E está no ar o Conexão TV Unicinos. Você já sabe o que vai fazer no final de semana? Hoje é dia de agenda cultural, com dicas de filmes e atrações para a região. No estúdio, a gente recebe o jornalista e escritor Felipe Brown para falar sobre a culturalização do veraneio no Rio Grande do Sul. E ainda, você confere os detalhes da previsão do tempo para este domingo em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Pesquisar, resgatar e preservar a memória da imigração alemã no sul do Brasil. Esse é o trabalho do jornalista e escritor Felipe Kuhn Braun. Ele, que é diretor de genealogia do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e colaborador do Instituto de Estudos Históricos da Universidade de Mainz, na Alemanha. E já lançou 4 livros sobre o assunto e um livro sobre a história de Novo Hamburgo. E é para conversar sobre o lançamento do 6º livro, Tramandaí, As Idas à Praia no início do século XX, que recebemos Felipe Brown aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer poder participar do programa Conexão TV Unicinos e poder cumprimentar todos os que estão nos acompanhando aí através da TV. Bom, Felipe, para a gente começar a conversa, como e quando surgiu esse seu interesse em pesquisar essas características da colonização alemã? Eu comecei a pesquisar com 14 anos, buscando primeiro sobre a minha família, fotografias, uma caixa de fotos antigas que ganhei quando a minha avó faleceu. Ela morava conosco, contava as histórias. E aí, depois desse início com essas fotografias, quando vi que outras famílias também tinham muito material e histórias a contribuir, fui buscando não só nos parentes, mas também ali em vizinhos e outros, não em Novo Hamburgo, também Dois Irmãos, Ivoti, Nova Petrópolis, cidades ali da nossa região. Bom, Felipe, com o lançamento desse livro, tu já soma 5 obras publicadas com esse assunto da imigração alemã, né? Inclusive, a gente está vendo umas imagens tuas de uma matéria que a gente fez ano passado sobre o teu trabalho. E conta pra gente o que significa para ti contribuir com esse legado da colonização alemã, perdão. Eu fico muito feliz hoje de ver frutos do meu trabalho em várias regiões e, naturalmente, principalmente aqui no Vale dos Sinos. E o que significa, assim, eu sempre digo 2 coisas. Uma, poder compartilhar este conhecimento, compartilhar esse material com as demais pessoas. E outra, preservar, deixar isto preservado através das publicações em instituições, em museus, porque eu digo que no momento que uma foto ou um texto ele é registrado num livro, ele não vai se perder. Daqui a 50 anos, em algum espaço, essa publicação vai estar. Então eu vejo que são essas as 2 principais funções dessa pesquisa. E como é que tu chegou até esse assunto das viagens à praia no início do século, que gerou, no caso, esse livro que tu está lançando agora? Quando eu iniciei, em algumas famílias, vi esse material e elas traziam assim, eu tenho 3 fotografias, tenho 4 fotografias, tenho alguma coisa, por exemplo, do avô ou do bisavô que foi à praia. Mas era uma realidade já naquele período para poucas famílias. Então, essas famílias, só as que tinham mais posses, e não se encontrava em todas as famílias que visitei. Em 10, 11 anos, são 350 famílias visitadas, das quais em apenas 25, de fato, eu encontrei um material sobre Tramandaí. E esse material, havia algumas lacunas, porque as pessoas contavam as histórias, mas às vezes ela tinha uma foto dos avós, bisavós ali tomando um banho de mar, mas não tinha do Hotel Espero, que era onde a boa parte das famílias se instalava, ou não tinha uma da carreta levando eles até a praia. Então eu procurei ali montar, eu digo sempre, a história é um quebra-cabeças, e tentei montar esse quebra-cabeças histórico até o momento
momento em que, felizmente, há uns 3 anos atrás, encontrei com uma senhora um vasto arquivo com praticamente 500 fotografias sobre Tramandaí, porque o avô dela era industrial em Novo Hamburgo e o tio que seguiu esses passos tinha fotografia como um hobby. Então ele fotografava principalmente, a gente não consegue sempre descobrir o porquê, mas Novo Hamburgo, Taquara e Tramandaí e algumas outras praias ali próximas. Mas como quando a gente fala nos habitantes aqui de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, a gente fala principalmente dessas duas cidades, é sempre a ida a Tramandaí, eu consegui com aquela caixa de fotografias, com aquele material, completar essas lacunas, e aí sim, aí uma curiosidade que eu já via nas famílias e que eu já tinha, eu pensei, agora sim, eu posso, através dessas fotos, também escrever um pouco mais. Aí sentei com algumas pessoas que já me contavam histórias, mas aí pensei, não, agora eu preciso saber um pouco mais, eu tenho essa fotografia, mas como que era? E às vezes trabalhar com as pessoas de idade, que para mim foi algo gratificante, ouvi-las e conhecer essas histórias, até com algumas que assim, nos últimos meses de vida passaram esse material. Então eu fui também buscando, ouvindo, mas também em alguns momentos tentando, através dessas fotos, lembrá-las de mais histórias. Aquela assim que você tem que ficar um pouco mais tempo, conversar, e foi muito bom. Foi algo, agora, há 1 ano e meio, que eu deixei então esse projeto pronto, e aí sim, agora recentemente, que ficou pronto através da editora Oikos, a publicação, que esse projeto então se transformou em livro. E Felipe, como é que você pode descrever então pra gente como é que eram essas viagens na praia? De diferença de que tem hoje, né? Eu sempre falo que o pesquisador acaba estabelecendo um elo emocional com essas histórias. Então eu acredito imagino, que né? eu me envolvi assim e de uma forma que, claro, muito nós temos que imaginar, mas a fotografia justamente ela nos traz isso assim, a gente imagina e aí tem depois o registro. E olha, eu acredito que um passado totalmente diferente do que nós temos, né, do que era falar em Tramandaí, o que é falar em Tramandaí há 100 anos atrás e o que é hoje. Um passado que precisava 3 dias e meio para ir de carreta até a praia, em que precisava ir lá nas lagoas, ou antes mesmo, muito antes, precisava acampar lá. Um passado em que precisava levar boa parte dos alimentos, a própria água tinha que levar para Tramandaí. Então essas questões que hoje nós temos uma estrutura razoavelmente boa, nós temos uma boa estrada, nós temos boas acomodações, e então ver tentar compreender esse passado em que ir a Tramandaí, imagina, levava, por exemplo, uns 3 dias para ir, uns 3 dias para voltar, e ficavam... Tá de férias, então. E o legal é que aí ficavam... Passava mais tempo viajando do que passando veraneio. Isso, porque às vezes ficavam 6 dias na praia, ou 7 dias na praia. Poxa, mas era 7 dias entre o ir, exatamente, 6 ou 7 dias... mais o período lá em que as acomodações eram simples, em que não se tinha muita coisa para fazer, mas em que a diversão talvez ela estava muito mais em ir até a praia. Era um pacote inteiro, né? Não é como a gente é hoje, a gente vai pra praia pensando no mar já, né? Envolvia mais coisas na época. Nós não queremos assim, poxa, a gente quer em 2 horas ou menos, a gente quer chegar na praia. A gente não quer pegar, acha muito, a gente não quer pegar trânsito, a gente não quer pegar esses desafios e que naquela época eles assumiam isso com maior tranquilidade, porque nem estrada existia. As pessoas me diziam assim que iam até lá, e só que pegavam alguns trilhos, pegavam algumas, por quê? Porque os viajantes passavam por lá, então elas também passavam por aqueles trajetos. Uma das senhoras me disse que era costume, aqueles que iam mais vezes, quando levavam um viajante, um
marinheiro de primeira viagem, como se diz no popular. Então eles levavam, chegava lá nas lagoas e dizia, olha, chegamos aqui na praia. O cidadão Tem nunca água, tinha né? ido, né? Nunca tinha visto. Não é como hoje, que nós, até quem não foi pra praia, que isso é difícil, mas ainda bem no interior existe famílias, mas são pessoas que estão acostumadas a ver a praia na TV, nos periódicos. Então, e eles não viam, chegavam lá nas lagoas e estavam na praia, né? Na impressão de Felipe, uns. agora, depois desse teu trabalho, qual é o próximo projeto que tu tem em mente ali? Qual é a próxima coisa que tu está trabalhando? Eu continuo buscando fotografias, continuo ouvindo histórias, buscando relatos e estou, na minha quarta publicação, eu escrevi sobre cartas e relatos de imigrantes. E depois busquei mais cartas, busquei mais diários. Então, na verdade, são 2 projetos que eu estou escrevendo. Agora, ainda não sei quando, mas pretendo também publicá-los e publicá-los em formato de livro. Um projeto sobre justamente esses diários, essas cartas, seria uma continuação do meu quarto livro, que é o Cartas e Relatos de Imigrantes Alemães, e um outro contando um pouco as memórias de imigrantes alemães e descendentes aqui principalmente Vale dos Sinos e Vale do Caí. Então, busquei junto às famílias e assim como de Tramandaí, eu tento ilustrar bastante esse projeto. Mas está em fase aí de compilação, ainda ouvindo as famílias. Processo, eu né? acho que ainda tem um meio ano, um ano e pouco, até isso realmente, até se desenvolver bem e publicarmos. A gente pode mostrar o livro aqui pro pessoal? Sim. Isso, por favor. E só para lembrar, né, o livro Tramandaí, As Idas à Praia, no início do século XX, será lançado às 8 da noite da próxima segunda-feira, na Fundação Sheffield, que fica na Avenida General Daltro Filho, número 911, em Novo Hamburgo. Felipe, a gente agradece muito a tua presença aqui e Muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigado a atenção, cumprimentar também a equipe de jornalistas aqui da Unicinos, da rádio, da TV Unicinos, e dizer que todos estão convidados. A gente está convidando a todos para que isso seja um evento bonito e que a gente possa encontrar lá os descendentes dessas famílias aí e a comunidade em geral. Então, Obrigada, Felipe. Obrigado. A seguir, tem as dicas da Agenda Cultural. E fique ligado que tem promoção de ingressos para o cinema. Não saia daí, a gente já volta.